do regime próprio de previdência social, convidamos o promotor de justiça, Paulo Vinícius de Magalhães Cabreira, para falar sobre ações do Ministério Público frente aos RPPs. Graduado em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, ocupa desde 2018 o cargo de Coordenador Regional de Defesa do Patrimônio Público e da Ordem Tributária do Norte de Minas Gerais. Com vocês, o promotor Paulo Marcos Vinícius Magalhães Cabreira. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Ainda está um pouco vazio o auditório, mas vamos começar, né? O pessoal deve ter empolgado ontem com a noite de Belo Horizonte, saiu aí para aproveitar. Ou então ainda não está acostumado com o trânsito, né? E a demora para chegar, mas nós precisamos seguir aqui a dinâmica do evento e vamos iniciar conversando aqui sobre as ações do Ministério Público frente aos RPPS. Antes de entrar no tema propriamente dito, eu gostaria de agradecer os organizadores do evento por abrir esse espaço para o Ministério Público poder se manifestar quanto a uma experiência que nós estamos vivendo, na verdade, bem segmentada, né? Quando se diz assim, das ações do Ministério Público, fica parecendo que o Ministério Público tem uma ação coordenada em todo o Estado de Minas Gerais, quando não é isso que vem acontecendo ainda, né? Nós temos ali, desde 2010, no âmbito do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e de Defesa do Patrimônio Público, foi regionalizado esse órgão, foi regionalizado com a criação aí da Promotoria de Justiça lá regional, que, posteriormente, em 2011, ganhou ainda a atribuição na ordem tributária, ou seja, nós não somos especialistas em direito previdenciário, né? O Ministério Público não tem nenhum órgão ainda que se dedica exclusivamente ao problema dos regimes previdenciários, mas nós, no norte de Minas, em 2017, nós detectamos a necessidade de nos dedicar um pouco mais a esse tema. É apenas um fragmento de toda a nossa área de atuação. Nós lidamos com fraude em licitação, superfaturamento, concurso público, servidor fantasma, tudo relacionado ao patrimônio público e, basicamente, sonegação fiscal também. Aí vocês podem imaginar, né, o quão grande é o nosso âmbito de atuação. Mas nós verificamos a necessidade, eu acho que a gente não precisa nem fazer muito esforço para entender, né, o porquê dessa necessidade. Nós todos estamos aqui discutindo, justamente por ser um tema muito sensível, hoje em dia, à sociedade. Então, eu gostaria só de pontuar isso, para não ficar parecendo, porque nós temos aqui hoje representantes de RPPS e de municípios, né, de todas as regiões de Minas. E o que nós vamos conversar aqui hoje diz respeito apenas à mesorregião do norte de Minas. Mais especificamente, são 87 municípios que estão na nossa área de atuação. Desses, nós temos 27 com regime próprio de previdência, 24 ativos, 3 em extinção. Que nós sabemos que, na verdade, a extinção é a longo prazo, né? Não existe essa opção imediata. Quero sair, voltar para o regime geral, extinguiu e voltou. Não é assim que funciona. Então, a gente também está acompanhando esses 3 institutos em extinção. Feito essas considerações, o que levou a coordenadoria a despertar para esse tema? No universo de 24 RPPS ativos e 3 em extinção, nós verificamos na região 31 inquéritos civis instaurados por colegas, por promotores de justiça. 27 ao todo. 31 inquéritos, falei, alguma coisa está errada. Esse tema, com o mesmo tema, basicamente, falta de repasse.
o município não faz o repasse para o RPPS. É a base. Um ou outro com um tema um pouco diferente, com um objeto diferente, mas basicamente um enfrentamento dessa questão. Isso, até com o meu antecessor, ainda em 2017, quando isso aportou na coordenadoria, ele fez uma análise e falou, temos que parar. Não há como, o doutor Zé Carlos falou aqui ontem, na abertura, todas as instituições envolvidas em controle e fiscalização, eles não podem se omitir. Nós temos que dar a nossa cota de contribuição para o sacrifício que a gente sabe que vocês fazem lá nos municípios e nos RPPS. E o doutor Zé Aparecido, à época, meu antecessor, despertou para isso e determinou lá, vamos instaurar um procedimento de apoio à atividade fim para cada RPPS, ou seja, vamos acompanhar um a um. Vamos ver, fazer um diagnóstico, vamos verificar o que está acontecendo em cada um desses RPPS. É trabalhoso? É, porque fica parecendo, né, assim, não, a coordenadoria vai pegar toda a estrutura dela e se dedicar a isso. Toda a estrutura dela são 3 pessoas. Sou eu, uma analista contábil e uma estagiária. Então, vocês podem imaginar a dificuldade que a gente também tem, né? De tentar fazer alguma coisa e ainda lidar com todos aqueles outros temas que eu apontei para vocês aqui. Mas temos que começar, não tem jeito. E aí nós definimos um planejamento de atuação, né? Nós definimos, primeiro, a instauração um procedimento para cada um dos RPPS. E passamos a requisitar informações dentro desses procedimentos que nos possibilitassem um diagnóstico da situação de vocês. Documentos que, em tese, vocês, RPPS, teriam que ter acesso. Documentos que teriam que estar com vocês no regime. E aí nós verificamos uma dificuldade nas respostas. Nós detectamos pedidos sucessivos de dilação de prazo. Falamos, gente, por que esse pessoal está tendo tanta dificuldade em responder, em encaminhar dados, que, na verdade, já tinham que estar à disposição, era simplesmente repassar para o Ministério Público? Aí, a partir disso, nós falamos, vamos fazer uma visita. Vamos lá na sede de cada um dos RPPS, vamos ver a realidade de cada um. Né? Porque o papel, requisição, a distância, eu não sei o que está vivendo lá o gestor, eu não sei qual que é a realidade dele. Então, falamos, não, nós temos que ir a campo. E nós estamos nessa fase agora. Os dados que eu vou passar para vocês hoje, eles são parciais. Nós já visitamos 16 RPPS. Os dados aqui compilados são relativos a 15 apenas, no que tange às visitas. A parte documental nós já temos de quase todos. Feito esse diagnóstico, né, a partir de questionário que nós estamos submetendo aos gestores, e questionários bem simples. Sim, não soube responder. E eu digo a todos, quando a gente visita, às vezes o não soube responder é mais importante para a gente, porque a gente quer saber a realidade de vocês, para poder ajudar. Não tem ranking, não tem nota, não é punição, não vai ser instaurado nenhum procedimento punitivo. A gente precisa saber as dificuldades que vocês estão enfrentando, para que, com esse diagnóstico, sentemos à mesa com o Tribunal de Contas, Secretaria de Previdência, e possamos traçar uma estratégia para ajudá-los. E, graças a Deus, as pessoas estão entendendo isso. E, a princípio, têm respondido com honestidade. Cumprida essa etapa, vamos compilar os dados e provocar o saneamento das irregularidades e responsabilização dos agentes públicos. Parênteses. Uma vez, mesmo ainda no curso de diagnóstico, quando nos deparamos com irregularidades consumadas, né, documentalmente demonstradas, nós já deflagramos ações. Já existem ações de improbidade, ações criminais,
contra prefeitos, né, com bloqueio de bens, essa situação, mesmo ainda no curso do diagnóstico. E aí nós passamos aqui a trazer para vocês o que nós detectamos até hoje. Eu peço desculpa, não tem nenhum dado aqui, nós não estamos preocupados com dados científicos, né, com entabular as informações, com essa preocupação científica. São constatações objetivas e fáticas em cada RPPS. Nós verificamos aqui, 67% dos RPPS não possuem sede própria. Eu costumo dizer assim, que as informações isoladas, elas não dizem muita coisa. Mas, diante do contexto total que nós presenciamos, elas sugerem muito. Não possui sede própria. Nós diríamos, se for uma opção do RPPS, ótimo. Não, nós temos recurso, preferimos aplicar, é muito mais interessante aplicar o recurso do que imobilizá-lo. Pagamos um aluguel com o que a gente aufere nas aplicações, eu pago o aluguel e ainda sobra. É uma política interessante. Só que a grande maioria aqui não é nem questão de aluguel. A gente chega e visita um RPPS, por exemplo, que funciona numa sala de 3x2, com 2 mesas, 2 cadeiras, um armário e 4 funcionários. Onde é que fica? A gente já sabe que as informações são mentirosas. Como é que 4 vão trabalhar 8 horas por dia em 2 mesas? E aí você vai lá e vê isso. E existe isso. Aí você já fica assim, e aonde que essa sala funciona? No prédio da prefeitura. Aí a gente fica, isto é uma autarquia com autonomia gerencial e financeira? Ou isso é apenas um apêndice, apenas ali um órgão, na verdade, da prefeitura, sob o comando do prefeito? Aí nós nos deparamos com a RPPS que funciona numa sala nos fundos da Secretaria Municipal de Educação. E que a gente chega para visitar, nós estamos com o endereço, é esse aqui. Aí a secretária, não funciona aqui não. Fala, como não? Aí passa um outro senhor, não, é ali naquela sala ali do fundo. Fala, é aqui ou não é, gente? Como é que a secretaria não sabe que dentro do prédio dela funciona um instituto de previdência dos servidores? E os servidores não sabem que estão ali? Isso nos traz preocupação. Porque, somado a outros fatores que nós vamos ver, indicam que alguns RPPS eles podem existir apenas formalmente. De fato, continuam sob a administração e o julgo do Poder Executivo, o que não é preciso nem justificar ou fundamentar aqui, não é o adequado. Aí nós perguntamos, vocês possuem aí os conselhos formalmente constituídos? 100%. Temos o conselho. Os conselhos exercem efetivamente as suas funções? 53% falam não. 7% parcialmente, 40% sim. Informando que isso aqui é com base em autodeclaração. Aí a gente pergunta, para que você tem conselho? Para 53%. Conselho, por um acaso, é uma mera formalidade? Por que vocês estão carregando nas costas, sozinhos, decisões que podem e devem ser colegiadas? Se a lei traz um instrumento para vocês de diluição de responsabilidade, por que vocês chamam para si? Será que há algum interesse em não abrir essas informações, em não abrir o que se discute, em não abrir valores para os conselheiros?
Nós temos exemplos onde o conselho funciona, inclusive, que o gestor foi obrigado a praticar atos em que ele foi voto vencido. Ele votou num sentido, o conselho definiu por maioria outro, e ele praticou o ato, como representante da instituição. Então, vocês precisam... Nós aqui ainda não estamos trabalhando com o pós, com como fazer. Isso ainda vai ser discutido. Mas é preciso o fortalecimento dos conselhos. Conselho não é faz de conta. E vocês viram aqui ontem que, com a lei da responsabilidade previdenciária, os conselhos vão ter que, além de ser capacitados, eles vão poder ser responsabilizados. Acho até que isso vai trazer até um problema a mais para vocês. Porque nos municípios menores, ninguém quer ser conselheiro, né? Não é assim? Ninguém quer participar de conselho. Não ganha nada. Ah, para que eu vou definir? E agora eu ainda posso ser submetido à multa? Não, não quero isso. Mas eu garanto para vocês, a maioria não sabe qual é a função do conselho. Não sabe que eles estão defendendo interesses próprios. O servidor tem que entender que aquilo ali é o futuro deles. Nós perguntamos a vários gestores, o seu conselho exerce efetivamente a função? Qual é a função do seu conselho? Não sei. Aí a gente abre a lei municipal, nós temos lá na pasta, seu conselho tem que deliberar sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso. Não faz, não. Nem o próprio gestor sabe qual que é a função do conselho. Não tem como caminhar assim, gente. Alguma coisa precisa ser feita. E aqui um ponto que nós chegamos. O Instituto tem acesso às folhas de pagamento dos órgãos vinculados? Autodeclaração. 87% falou que sim, tem um acesso. 13% não. Mas aí vem, vocês fazem a conferência dos valores devidos com o repassado? 27% falam que não. Aí a gente questiona, como é que o credor não sabe quanto que ele tem que receber? É o devedor que faz a conta de quanto ele vai pagar, gente? E aí o município repassa, vocês falam, tá bom, é isso. Como é que fica essa questão? Não estou entrando no mérito, a gente estava até conversando ali, antes de iniciar, da dificuldade, porque, infelizmente, ainda não existe um fluxo de informação regular. Isso deveria ser regular. Deveria haver um fluxo de informação de forma que, gerada a folha, automaticamente, o departamento municipal, seja a tesouraria, secretaria de fazenda, quem faz isso? Automaticamente já gerava, já encaminhava, ou por sistema, ou fisicamente, seja como for, para o Instituto. Para vocês fazerem a conferência. E não tem jeito. Tem instituto aqui, que a gente conhece, e é na mão. É ticano mesmo. Servidor tal, desconto, recebeu tanto, tantos por cento alíquota, aqui, parte, na mão. Vai conferindo. E já teve ocasião do Instituto alertar a Secretaria de Fazenda deles. Vocês erraram aqui. Vocês, como credores, é que têm que falar. Eu tenho que receber tanto. Mas, infelizmente, a gente tem verificado que, em regra, na região, volto a falar, aquilo que nós olhamos, tem sido um ato de voluntarismo. Eu conversava ontem até com o prefeito aqui de Maria da Cruz. Quando há a vontade da pessoa, daquele prefeito ou daquele gestor, a coisa funciona. Não pode ser assim. Nós temos que construir uma forma de gestão de política de Estado e não de governos. Nós temos que construir uma forma de que haja um fluxo de informações automático. Sai o prefeito, entra outro, sai o gestor, entra outro, as informações continuam a fluir. O acesso ao sistema continua a existir. Se formos depender da vontade do prefeito ou do gestor, nós vamos ter ciclos com interrupções
indesejadas. Existem débitos de repasses previdenciários? 93%. Sim, temos débitos. Quais são as formas de cobrança dos débitos? 67% administrativo, leia-se ofício. 13% verbal, isso é preocupante. Nós estamos falando de administração pública, de recursos públicos, de interesse público. Não existe tratativa de boca, gente. Não pode haver tratativa de boca. Não estou falando que não se converse a respeito, pelo amor de Deus, lógico. Temos que sentar, conversar, ó, existe esse débito, está em aberto, tem condição de pagar, não tem, como é que nós vamos conversar, né? Como é que nós vamos tratar o assunto? Mas tudo tem que ser documentado. Porque amanhã ou depois, vocês saem, não é isso? E aí não tem registro. E todos nós sabemos como é cidade pequena. Você viu? Fulano saiu de lá, trocou de carro. Você viu a casa? Está reformando a casa, pintou a casa, comprou um apartamento em Belo Horizonte. Mas também, olha lá, o prefeito não pagava, ele não cobrava. É lógico que levou, gente. É lógico. De onde esse dinheiro foi parar? Não está na prefeitura e não entrou no instituto. Não é assim que funciona? Então, gente, documentação, prova. Está aqui a prova de que eu fiz, de que eu cobrei. Está aqui o quanto que é devido. O tempo do amadorismo acabou. Todos os olhos estão voltados para a Previdência. E aqui o que é pior. A cobrança efetiva de encargos moratórios, 80% não cobra. Isso se chama renúncia de receita, gente. Vocês estão cometendo aí um crime. Isso não existe margem de negociação com relação aos encargos moratórios. Se fosse, e aqui nós estamos falando aqui, muitas vezes, do mero atraso, eu não estou falando da pactuação, porque nós temos lá a ausência de repasses, é feita a pactuação, o próprio sistema da Previdência já gera, isso já é computado. Mas quantos e quantos municípios que deveriam repassar o dinheiro até o dia 30, o último dia do mês, e ele paga dia 10? Não, bacana, ele pagou dia 10. E os juros? E aí? Como é que fica isso, os encargos moratórios? Ah, não, mas ele pagou. Gente, isso não é uma relação privada, não. Se eu peguei dinheiro emprestado com meu pai e paguei com 10 dias de atraso, ele não me cobrou, beleza, isso é uma relação particular. Agora, isso aqui não é não. Ofício, prefeito. Perfeito, acusamos o recebimento aqui do valor relativo ao mês tal, está aqui, mas tem 10 dias de atraso, o cálculo está aqui, os encargos moratórios são tantos, o senhor está devendo isso. Não pode, gente. Não se pode abrir mão de 1 centavo quando se trata de recursos públicos e que não nos pertence, que pertence a todos os servidores. Outro problema, são disponibilizadas informações aos segurados no tocante à gestão do RPPS? 47% declararam que não, 40% sim e 13% parcial. Da mesma forma que eu usei aquele exemplo, né, com relação aos conselhos, a participação dos segurados, a divulgação, informação, é imprescindível. Vocês acham que não há comentário? Ninguém quer se envolver, mas todo mundo critica, todo mundo fala. Divulguem, mostrem, até para evitar aqueles comentários, né, maledicentes, de que está levando dinheiro, e a gente sabe como é acirrada a questão política nos municípios, né? Ah, é porque é do grupo A. Ah, porque o prefeito não paga. Mostrem, olha aqui, nós temos aqui os débitos, foi da gestão tal, foi lá do início, tantos por cento foi do exercício tal, tantos por cento do tal, né, foi feita a pactuação de... Tem que abrir, onde tem sindicato, traga um sindicato para dentro. A gente costuma falar, né, que todo mundo vem à mente, e não está errado. Portal da transparência. É bacana? Bacana.
A lei determina, né? Tem que haver, nós estamos falando de autarquias. Agora, vocês acham que os servidores dos seus municípios têm o conhecimento, primeiro o acesso, hoje todos têm, mas nem todos usam. Ou ainda os que acessam, eles vão conseguir entender as informações que são lançadas lá no portal de transparência? Balancete, pactuação, cálculo atuarial. Consegue? Não. A grande maioria não. É complicado. É complicado. Eu tenho dificuldade de entender aquilo, tem que chamar, tem que ligar. O que quer dizer isso aqui? Meu Deus do céu, por que chegou essa alíquota aqui? Eu não consegui. A gente tem que trocar ideia. O servidor vai conseguir? Então, assim, não é simplesmente cumprir uma formalidade. Nós temos exemplos muito positivos de um instituto, lá na região, que tem R$0 em caixa. 0. Ele recebe o repasse, paga, não é suficiente, o executivo ainda tem que fazer aporte. Só que, na apresentação do cálculo atuarial, eles reuniram 300 servidores numa audiência pública e mostraram. O atuário foi lá. Oh, isso quer dizer isso, quer dizer aquilo. 300 servidores num município pequeno. Como fazer essa divulgação realmente é um desafio, mas tem que ser feito. Audiências públicas, porque talvez, não sei, mas muitas dificuldades políticas que vocês estão enfrentando, repasse de informações, de folha, né? A pressão popular, os servidores, cientes disso, conversam entre si, pressionam um vereador, chegam até o prefeito. Né? Isso pode facilitar o trânsito de informações que vocês precisam. Tá certo, gente? Até para cumprir o princípio da publicidade da Constituição. Tem que haver um esforço para divulgação das informações. Os demonstrativos estão atualizados no CADPREV? 67% não. 13% não souberam responder. E 20% sim. E sabe o que é preocupante? A gente sabe que isso aí existe um porquê, existe um fluxo aí de informações que, às vezes, está travado. Mas a grande maioria terceiriza isso. Contrata empresas para fazer as declarações. E não está em dia, ou o gestor nem sabe se está em dia. Gente, como diz, né? Vocês estão pagando. Isso é uma obrigação do instituto. Ah, foi a empresa que não fez. É obrigação do gestor. Se você escolheu essa empresa e ela não está cumprindo, troca. Porque a responsabilidade é sua. Vai cair em cima da sua cabeça. Ah, porque ele não cumpriu. É sua. Ah, porque o município não está passando as informações necessárias. Opa, né? Aí voltamos àquele caso. Deveria estar aqui. Ah, não está repassando? Não. E cadê a sua cobrança? Cadê a sua solicitação de informação? Ah, não, eu só converso. Não dá. A responsabilidade vai cair em cima de vocês. Né? Então, como a analista lá contábil gosta de falar nas entrevistas, declaração é declarar o que vocês já têm. Né? Declaração, você declara informações que estão já com vocês. Não tem por que estar atrasado. Isso num campo ideal, nós sabemos da realidade, mas tudo que nós estamos apresentando aqui é aquilo que nós devemos buscar, né? O que seria interessante a gente corrigir. São enviados os atos concessórios de benefício ao TCE, ao FISCAP? 73% sim. 7% apenas os atos da gestão atual. Por quê? Por que isso? Nós estamos aqui tendo nos RPPS a mesma visão tacanha, restrita, que a gente vê em alguns municípios. A administração é minha. Não, a minha administração. Eu não vou fazer isso porque é da administração do prefeito anterior. Que isso, gente? Isso é política de Estado. Isso não é minha administração. E outra coisa,
não estão encaminhando. Gente, é uma forma de consultoria gratuita. Você encaminha tudo para o TCE, ele vai falar, tá ok. Olha que garantia que vocês têm. Não, concedi o benefício. Amanhã ou depois deu um problema. Não, mas o TCE está aqui, o TCE aprovou. Tem gente que não faz isso. E nós chegamos a ouvir em um instituto, eu não mando porque tem tanta coisa lá que meio esquisita que eles vão descobrir. Meu Deus! Então você prefere assumir o risco de estar pagando irregular do que colocar isso às claras? Mas tem tanta gente que já recebe há muitos anos, e se isso for revisto? Gente, isso aqui não é caridade, não. O Estado tem que ter outras formas de ajudar as pessoas carentes, mas não é através de recursos ilegais dos institutos. Não é de concessão ilegal. Tem que rever? Tem. Mas o senhor está recebendo há 10 anos 6 mil? O do senhor está errado, foi incorporada aqui uma parcela que não podia, são 3 mil. Acabou. E nós chegamos a ouvir isso, é muito preocupante. É muito preocupante essa parte de não estar sendo encaminhado. Um dos municípios nunca encaminhou. Nós já até entramos em contato, não tem jeito. Vamos ter que representar aqui no Tribunal de Contas. Porque nunca ter encaminhado é um absurdo. Isso aqui, passando rapidamente, vocês tiveram ontem a palestra, 60% dos RPPS não possuem convênio de compensação previdenciária. O convênio, nós estamos nem falando se estão realizando a compensação, não existe nem o convênio. Vocês viram ontem aqui. É óbvio que foi um exemplo diferente, nós estamos falando da realidade do interior de São Paulo, que foi dado um exemplo clássico, São José do Rio Preto, mas lá 73% dos benefícios possuem aporte de compensação. Olha a magnitude disso. Não estou falando que seja o mesmo caso, mas é importante que tenhamos ao menos esses convênios feitos e prontos para, se for o caso, serem utilizados. E aqui, é realizado o cadastro ou recadastramento anual? 53% responderam que sim. 13% não souberam responder, se é ou não é feito. E 34% não é feito. E aqui ainda diga-se de passagem, no primeiro semestre desse ano, a coordenadoria expediu uma recomendação acompanhada de CD, com minuta de portaria, de decreto. Nós encaminhamos tudo mastigado para as prefeituras, para as câmaras, para a realização desse recadastramento, recomendando o recadastramento. Então, houve uma adesão muito grande. Então, desses 53%, muitos ainda foram em razão dessa recomendação. E isso, todos os senhores sabem, isso é imprescindível, gente. Como é que se faz um cálculo atuarial, que é anual, sem que a base cadastral esteja atualizada, fidedigna? O cálculo atuarial também não é uma mera formalidade. Ele tem impactos sérios. Ele precisa ser levado a sério. E ele precisa ter uma base cadastral fidedigna. Nós temos exemplo de um município que um cálculo atuarial foi feito sem uma preocupação maior com essa base cadastral, e chegou-se a uma alíquota, não vou lembrar de cabeça, mas em torno, uma alíquota suplementar de 12%. O prefeito olhou, tem que implementar a alíquota, passou pela Câmara e implementou a alíquota. 1 ano ou 2 depois, faz-se um recadastramento, realiza-se um cálculo atuarial, não, essa alíquota tinha que ter sido 8%, não 12%. Olha aí, nós estamos falando de 4%. E vocês sabem, só depois de 5 anos superavitários é que se pode reduzir uma alíquota. Então, pelo menos mais 3 anos, esse município vai pagar 4% a mais do que deveria, por causa de um cálculo atuarial
Não estou falando que foi mal feito, mas com base em dados que não eram a realidade. Então, tenhamos essa preocupação, né? Nós sabemos que é difícil realizar, né, essa atualização, esse recadastramento, mas ele é muito difícil da primeira vez. Nos anos seguintes, só atualização. Nasceu, separou, casou, me dá aqui o documento para a gente anexar, né? Cada um define da sua forma. Não, vai ser no aniversário do servidor, vai ser... Não sei, mas atualizar é muito mais fácil. Primeiro ano dá trabalho? Dá. Tem instituto que chamou para si e falou, não, deixa que eu faço. Para o município todo, para a prefeitura, para a Câmara? Teve. Deu certo? Deu. Tem município que a prefeitura fez e compartilhou? Tem. Então, assim, tem que ver como funciona, mas tem que funcionar. Se nós queremos levar a sério, se nós queremos que os RPPS tenham vida longa e sejam capazes de fazer frente aos benefícios que eles devem fazer, nós temos que lutar para uma base cadastral fidedigna. Aqui, 67% dos institutos com CRP judicial, 29% administrativa e 4% sem CRP. Volto a dizer, em tempos de ditadura institucional, eu não me atrevo a criticar fundamentos de decisão judicial. Não me atrevo a me aprofundar no porquê. Mas isso foi um tiro no pé dos RPPS. A partir do momento que a Justiça entendeu que a Secretaria de Previdência não poderia se negar a fornecer esse RP, isso enfraqueceu demais, né, os RPPS, porque os municípios se sentiram à vontade, aqueles mal intencionados, óbvio, se sentiram à vontade para fazer o que quiserem, repassarem o que quiserem, quando quiserem, porque eles sabiam que tinham a garantia na Justiça da CRP e não iam ter rompimento dos repasses, poderiam fazer os convênios, não é isso? Então, isso daqui é uma coisa, graças a Deus, ontem aqui, né, o representante da Secretaria da Previdência disse que parece que está com os dias contados, já tem uma tratativa lá na Advocacia Geral da União, e com a nova normativa deve cair essa proibição e voltar, né, a possibilidade da Secretaria se negar a prestar. Esses dados aqui, até ontem eu já estava aqui, a minha analista mandou, eles não estão 100% corretos, a porcentagem. Gestores do RPPS, em verdade, 60% dos 15 que nós visitamos, 60% é gerido por servidores efetivos e 40% por comissionados. Comissionados, recrutamento amplo, sem nenhum vínculo. Não são efetivos que foram nomeados pelo prefeito para um cargo comissionado. Por si só, volto àquela questão. Uma informação isolada não quer dizer, de repente, nós temos um especialista no mercado que o prefeito optou, não, deixa eu trazer um especialista para gerir o RPPS daqui. Bacana, né? Um especialista. Mas nós devemos pensar a longo prazo, né? Nós devemos pensar, será que em todos os casos, uma pessoa que não tem nenhum vínculo, que não depende nem daquilo para o seu futuro, né? É isso que é interessante? É interessante eu ter um gestor, em tese, na mão do prefeito? Que se ele tomar alguma atitude que desagrade o prefeito, na caneta fala, exonero. Ou é interessante a gente ter lá gente escolhida pelos servidores efetivos, eleitos, nomeados, que o prefeito não tem a caneta de tirar a hora que ele quer, a não ser, é óbvio, cometido alguma falta mediante um processo administrativo apurado, né? Isso daqui, num contexto de desorganização, de falta de repasses, é preocupante. Nós temos exemplo de gestora, é uma gestora, inclusive, comissionada, extremamente aguerrida e respeitada pelo Poder Executivo.
Só que isso é uma exceção. Nos outros locais que nós passamos, nós verificamos uma, de certa forma, submissão. Em algumas entrevistas, os gestores se fizeram acompanhar por secretários municipais do lado, ouvindo e opinando nas respostas. O gestor, às vezes, não tinha a resposta. Quem respondia era o secretário. Ou seja, né, essa relação não está boa. Né? Essa relação não está boa. E aqui também está equivocada a porcentagem, parece que são 4%. Dos 24, acho que só um instituto que tem quadro próprio de servidores, que seria Januária. Tem quadro próprio, né, criado, plano de cargos. Volto a dizer, por si só, não é indicativo de nada, mas é muito interessante, né? Como unidade autônoma, como uma autarquia, que se tem um corpo próprio. Passamos, como diz assim, as pessoas em nível de governança, mas existe um quadro permanente, existe uma memória do Instituto ali, que quem chegar, onde está isso? O servidor está aqui, ele sabe, não, está aqui, ó, nessa pasta nós armazenamos aqui, não, quem presta o serviço é a empresa tal. É preciso ter continuidade. Se isso é possível, sem quadro próprio, utilizando servidores do município cedidos, tudo bem. Né? E muitas vezes, os institutos não têm nem condição. Ele fala, nossa, minha despesa administrativa já extrapolou, então, como é que eu vou ter aqui servidores a mais? A realidade é de cada um. Nós falamos aqui o que seria o ideal. Aqui é só alguns dados, já encaminhando para o final, só para a gente ter uma ideia. Nós estamos falando de um universo de 25.701 segurados. Nós temos R$ 507.183.608,03 em contas de aplicação e um déficit atuarial de R$ 2.363.202.738 nesse universo. Tem alguma coisa errada, não tem, gente? Tem alguma coisa errada. E é preciso fazer alguma coisa? Não me pergunte, que eu não tenho a resposta pronta. Mas nós estamos com disposição para sentar com quem entende, com quem sabe, com vocês, porque tudo isso aqui que nós estamos levantando, o nosso objetivo é, novamente, antes de iniciar o trabalho, eu não disse isso, nós sentamos, chamamos os gestores, depois chamamos os prefeitos e explicamos. Vai ser feito isso. Nós vamos fazer um diagnóstico, nós vamos levantar, é preciso mudança de postura. Né? E agora, qual que é a nossa ideia? Finalizado isso, novamente nós vamos chamar todo mundo. Olha o que nós apuramos. Se espontaneamente nós conseguirmos resultados positivos, ótimo. O simples diagnóstico já vai ter servido. Caso contrário, aí nós vamos ter que passar para as outras medidas. E aqui, já finalizando mesmo, é só apontar para vocês o que nós entendemos, né? O que nós encontramos nessa fase de diagnóstico até agora. Uma estrutura administrativa precária ou inadequada, né? Com ausência de segregação de funções. Muitos institutos, gente, literalmente, as pessoas batem cabeça. O que você faz aqui? É lá administrativo. Não, mas eu cuido também da análise previdenciária, quando chega, tá, e o gestor? Assim, não, eu faço contato. Não existe uma rotina. Uma pessoa chega para ser atendida, ela é atendida pelo gestor, ou pela secretária, ou pelo contador que está lá na hora. E como é que é feito esse encaminhamento? Não, a gente bota aqui na mesa, depois... Gente, é preciso estabelecer uma rotina, né, de atuação, funções bem definidas, quem vai fazer o quê, como que isso vai caminhar. Nós detectamos essa necessidade. A ausência de capacitação, graças a Deus, hoje, né, estamos aqui, já é um exemplo de que isso em pouco tempo vai ser superado. Eu acho que todo mundo já entendeu
né, que é preciso se capacitar para gerir um RPPS. Governança deficiente é quase que uma consequência. Se eu não tenho uma estrutura adequada, se eu não sou capacitado, eu vou ser deficiente na minha atuação. A ausência de conhecimento dos gestores acerca do assunto previdência. Caímos naquela situação em que alguns têm o cargo ou estão gerenciando um RPPS como um emprego. É um emprego, eu preciso do emprego e fui nomeado. Né? Não tem uma preocupação, não quer entender, não quer se aprimorar. E aí não tem nenhum interesse de obter o conhecimento. Agentes políticos, prefeitos, vereadores, dependendo da Câmara, né, da origem, não veem a Previdência como uma política de Estado, foi o que eu disse. Não tem fluxo. Se eu quero fazer, anda bem. Aí eu saio, entra um outro prefeito. Ele não quer, ele tem uma outra visão. Não, esses recursos são mais importantes para mim, como se isso fosse disponibilidade dele. Eu quero aplicar na educação, eu não vou repassar para o Instituto, não. E aí muda-se. Não se tem um fluxo, uma política de Estado. Pouca importância dada aos RPPS pelos poderes executivos e legislativos, em regra, pelo amor de Deus, né? Nós temos exceções muito boas. Os entes não se preocupam com a política de pessoal sobre o aspecto previdenciário. Conversávamos até aqui ontem, o prefeito, né, Maria da Cruz. Cargos abertos. Vamos contratar, não faz concurso. Aí recolhe para o regime geral. A gente fala assim, ah, não, mas a questão da contratação tem impacto, gente. Tem que pensar isso. É importante capitalizar o Instituto. Vamos fazer concurso, além de ser, óbvio, uma obrigação constitucional. Mas nós estamos falando do impacto, da preocupação que tem que se ter com os institutos. A ausência de base cadastral, né, que nós falamos até aqui por último. Omissão em atualizar as alíquotas de contribuição para custeio e para amortização do déficit atuarial, conforme recomendação. Alguns institutos, nós até não entabulamos isso em porcentagem, existe o cálculo atuarial, é apontada a alíquota suplementar e não implementa. Não se implementa. Olha essa bola de neve que está virando isso aí. Simplesmente não se implementam, gente. Então, isso é muito preocupante também. Isso é uma bola de neve, que o cálculo atuarial não sendo implementado, isso nós só vamos aumentando. Nós vamos ter, em breve, situação de inviabilidade. Nós vamos ter município que daqui a pouco está pagando 50% lá do que ele recebe, ele vai estar que está pagando para o Instituto de Previdência. E vai inviabilizar uma administração. A ausência de repasse, que é o principal problema. Renúncia de receitas, quando não na cobrança dos encargos moratórios por atraso nos repasses. Ausência de controles ou controles deficitários para identificação do valor correto da receita. É aquilo que nós falamos de acesso à folha, conferência detalhada da folha, o que não existe. Extrapolação do limite de 2% para as despesas administrativas. Acontece? Acontece. Até nos institutos bem equilibrados, nós verificamos que, às vezes, enfrenta esse problema. Né? E olha, institutos enxutos, né, que têm uma boa estrutura, que trabalham regular, acabam extrapolando isso aqui. É uma questão a se pensar. Conselhos não efetivos. Né? Isso aqui, já dissemos, não pode acontecer. Transparência precária, falta de comunicação para os segurados. Controle interno deficiente ou inexistente. E aqui chama a atenção, nós estamos falando de instalação de um órgão de controle interno, como, né, os municípios, as prefeituras devem fazer. Estou falando de um sistema de controle. Eu até costumo falar, por onde eu passo, a Constituição ela não fala em órgão de controle interno, ela fala em sistema de controle interno. Sistema pressupõe pluralidade, não é um órgão. Pode ter o órgão? Pode e deve. Né? Mas o sistema ele pressupõe da entrada de um documento ou de um contrato, a sua execução, a sua finalização. Então, por onde perpassa, né, os atos são praticados, tem que haver a conferência. Né? Nós temos que ter um controle, está certo, não está. Né? E a gente sabe que, às vezes, no dia a dia, passa algum erro. Por isso é interessante. Na fase seguinte, falou, oh, retorna aí, você deixou passar isso. Tem que ter uma preocupação com o controle, gente. Inércia para a efetivação da compensação previdenciária e, finalmente, judicialização do CRP.
o que acaba favorecendo a má gestão e prejudica a sustentabilidade dos RPPS. É um diagnóstico ainda embrionário, certo? É pioneiro, nós não tínhamos parâmetros, nós não tínhamos um outro exemplo que tinha sido feito pelo Ministério Público a seguir. Foi desenvolvido mesmo no âmbito da coordenadoria. Nós estamos trocando ideias com o Tribunal de Contas, com a Secretaria de Previdência, para nos ajudar a essa conclusão. Mas até o doutor Zé Carlos, ontem, finalizando aqui a palestra, ele me pediu que elaborasse um roteiro de atuação a partir disso daqui, que eu entabulasse um programa de atuação do Ministério Público para ser reproduzido nas outras áreas do Estado. Então, assim, acredita-se, não sei, né, está fora das minhas mãos, já é superior, mas acredita-se que para o ano que vem, talvez nós tenhamos reprodução dessa experiência que nós estamos vivendo no norte de Minas, nas outras regiões do Estado. Independente da minha circunscrição territorial, né, esse aqui não é um trabalho pessoal, restrito, se qualquer outra, representante de RPPS de qualquer outra região tiver algum interesse, se alguma coisa aqui, né, que foi apresentado para vocês servir para ajudá-los, né, no trabalho de vocês em outra região, podem entrar em contato, certo? Podem procurar informações, nós estamos disponíveis, não tem nenhum dado sigiloso, né, tudo aqui é público, e nós só queremos contribuir, né, para a saúde dos RPPS e, consequentemente, para o futuro dos servidores. Agradeço a atenção de vocês e estou à disposição, através das perguntas por e-mail, né, que se tiver alguma, vou tentar responder a todas. Muito obrigado. Nossos agradecimentos aí ao promotor Paulo Vinícius Magalhães Cabreira. Para fazer a entrega do certificado, convidamos a presidente da Associação dos Contadores Públicos de Minas Gerais, Regina. O Pedro Moreira, aí, do Tribunal de Contas, vai entregar aí uma cesta de produtos da terra para o promotor. Dando sequência aos trabalhos, no início da manhã, o auditório ainda não estava lotado como agora, foi avisado aí a nova dinâmica de perguntas, então é fazer as anotações, entregar para a Úrsula ou para mim mesmo, que ao final nós passaremos para o palestrante com o nome, a cidade e e-mail, ok? Convidamos agora o analista de contas públicas do Tribunal de Contas de Pernambuco, Ricardo de Souza, para falar sobre o novo papel do controle externo na fiscalização dos RPPs. Mestre em Gestão de Política Pública, Ricardo de Souza é advogado, previdenciário e autor de diversos livros. Formulou a autarquia previdenciária do Recife, tendo sido seu primeiro presidente. É também coordenador de 9 turmas de pós-graduação em RPPs. Convidamos aí, então, o senhor Ricardo de Souza. Bom dia a todas, bom dia a todos. Saudar e agradecer o convite da organização do evento, na pessoa do doutor Antônio, do meu querido companheiro Carlos Frederico. Vou pedir a paciência a vocês para me acostumar, que eu sou meio enrolado com essas tecnologias. Saudar a plateia na pessoa de Soraya, da auditora Soraya, do TCE
de Minas. Cadê ela? Soraya está aí? Soraya, é bom reencontrar você. Nós fizemos uma auditoria coordenada, nós fizemos parte de uma equipe nacional que fez uma auditoria coordenada dos tribunais de contas na Previdência há uns 2 ou 3 anos. Né? Foi um prazer muito grande trabalhar com o corpo técnico de Minas. Saudar o gestor, saudar então o corpo técnico, saudar os gestores. Eu já tive a oportunidade de... Aliás, eu tive a oportunidade de transitar em 4 ambientes, né? Como advogado e como servidor eu defendo o segurado, mas como na função de auditoria eu faço o controle, na função de... Mas já fui gestor também, né? Já fui gestor e eu sei a dura realidade do gestor. O gestor previdenciário é a pessoa mais antipática que existe, porque ele briga com o servidor porque ele quer separar recursos do servidor no presente para garantir no futuro. E ele briga com o prefeito ou com o governador porque o governador quer usar os recursos para outras coisas e ele quer separar para o futuro. Então, aqui vai a minha solidariedade. Bom, pessoal, hoje está prevista a promulgação da emenda constitucional que contempla a reforma da Previdência. Não é isso? Alguém já sabe o número qual será, não? Eu tentei pesquisar, não consegui descobrir. Que emenda será esta, né? Nós já tivemos a emenda 20, já tivemos a emenda 41, tivemos a emenda 70 e agora vamos ter mais uma emenda previdenciária. Bom, a despeito das discussões sobre a relação da Previdência com o segurado e dos impactos com o segurado, o que eu trago aqui tem a ver com o novo papel do controle externo a partir desta emenda que deve ser promulgada na data de hoje. Não é? Existe uma inovação muito importante em relação a esse fato, que deve repercutir tanto na gestão, quanto no controle interno, quanto no controle externo. Que, na verdade, é uma coisa só. Porque o gestor, quando pratica um ato administrativo, ele tem que pensar lá na ponta no controle externo. Ele já tem o controle interno por perto, e lá no final tem o controle externo. Então, na minha opinião, o primeiro controle externo do gestor previdenciário é ele mesmo. Porque ele que tem que, quando pratica um ato, pensar quais os riscos que está correndo de responsabilização. Depois vem o controle interno, que tenta se antecipar e corrigir a tempo de que o controle externo chegue, que é o último recurso. Bom, deixa eu ver se eu consigo aqui. Muita fé. Para baixo? Ah, obrigado. Olha, então eu vou trazer fundamentalmente 2 temas da nossa palestra. Só para que eu possa me sincronizar aqui com a organização, são 9h30 no meu relógio. Eu posso falar o que? Até 11 ou 10 ou 11 horas da noite? Pedir à organização que quando estiver faltando 10 minutos me avise, tá bom? Porque aí eu dou uma carreirinha. Ah, já está. Que maravilha. Ótimo. Obrigado. Esses são os 2 temas que eu quero trazer para vocês. A futura LRF da Previdência e a gestão atuarial e sua auditoria. Vamos trabalhar. A redação parágrafo 22 do artigo 40 da PEC 06, recém-aprovada. O que é que ela traz? Eu não vou ficar lendo aqui. Esse parágrafo diz que vai haver uma lei complementar federal sobre os regimes próprios. Vai haver uma lei complementar federal. Isso vai colocar uma ordem no caos que nós temos hoje. Que caos é esse?
uma lei 97/17 pequenininha, com um CRP que é polêmico, não é? Muita gente ingressando na justiça para impedir a sua execução, com muitas regras polêmicas por portaria, por decreto e por resolução, tentando normatizar a vida dos regimes próprios. Então, tudo isso, a tendência é que tudo isso seja transformado em uma lei complementar federal. Mas, aliás, depois eu faço esse comentário. Mas o que é que essa lei complementar traz? Critérios para o regime, para existir um regime próprio, modo de arrecadação, e aqui eu vou, no inciso 3, eu vou chamar uma atenção especial. Fiscalização pela União e controle externo. Isso quer dizer, pessoal, que pela primeira vez, atenção auditores, pela primeira vez, nós vamos ter um critério nacional de auditoria dos regimes próprios. Aquilo que hoje, cada estado tem a sua metodologia, esta lei complementar cria as condições para que nós tenhamos um critério nacional. E isso pode significar um fortalecimento e eu diria até uma profissionalização, entre aspas, né, da nossa atividade de auditoria. Definição do que vem a ser equilíbrio financeiro e atuarial. Por quê? Porque isso está no artigo 40, equilíbrio financeiro e atuarial. Só que, aí vai um meia-culpa, nós da auditoria somos mais reticentes a aplicar princípio, é mais fácil a gente aplicar uma regra de uma portaria do que um princípio constitucional. Então, apesar de que, hoje, esse princípio já é capaz de responsabilizar muita gente que viola o equilíbrio atuarial, mas essa lei complementar vai definir melhor o que é equilíbrio financeiro e atuarial. Terceiro, criação de fundos. Aqui é um aspecto muito interessante, porque existe uma estratégia do governo federal, e não é só desse, eu diria que a equipe que vem conduzindo a reforma da Previdência, por incrível que pareça, manteve uma certa estabilidade nos governos Dilma, Temer e Bolsonaro. Por incrível que pareça. E existe uma preocupação em criar fundos direcionados à equalização do déficit atuarial. Né? Citar aqui especificamente o caso de Leonardo Rolim, que daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre ele. Por isso, o inciso 4 e 6 tem tudo a ver. O governo federal vai construir uma estratégia para constituir fundos de investimento e esses fundos de investimento serem direcionados para essa equalização do déficit atuarial. Bom, aqui eu vou passar rápido. Aqui no inciso 8 eu vou evidenciar um aspecto muito importante. Essa lei complementar federal, esta LRF da Previdência, como eu gosto de chamar, ou Lei de Desenvolvimento dos RPPS, que eu acho melhor, prevê que serão definidas condições e hipóteses. Dá para ler aí atrás? Dá? Ok. Condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenham atribuições relacionadas direta ou indiretamente com a gestão previdenciária. Esse direta ou indiretamente é muito importante. Sabe por quê? É um equívoco grande pensar que só quem administra o regime próprio é o presidente do Instituto Previdenciário. Para começar, quem é que... A estratégia de financiamento,
As alíquotas de contribuição, quem é que define? Lei. Ou seja, o prefeito. Quem recolhe as contribuições, pontualmente ou não, quem é? São os secretários, é o prefeito, é o governador. São os presidentes de autarquias e fundações. Então, na administração pública, o gestor é apenas um responsável pela sustentabilidade do regime próprio. A gente pode identificar com grande papel na gestão o prefeito, o governador, o secretário de planejamento, o secretário de finanças e os contribuintes. Então, essa previsão é muito importante. E eu vou chamar a atenção agora para uma palavra que eu não grifei nesse inciso. Responsabilização. Responsabilização. Esta lei complementar federal, muito provavelmente, irá tipificar condutas que violam o equilíbrio atuarial e que geram dano atuarial aos regimes próprios. Condição de adesão ao consórcio público é um dado muito interessante. Tá? Sugiro prestar atenção à experiência do estado mais pobre do país, o Piauí. O Piauí tem uma gestão em conjunto que garantiu uma eficiência muito interessante, porque eles conseguem contratar profissionais qualificados, porque no ganho de escala, eles têm 30, 40 municípios, todos contribuindo com um percentual pequeno, que se eles tivessem que arcar isoladamente, teriam um custo alto, o custo reduz, e pelo ganho de escala se consegue uma gestão mais profissionalizada. Bom, contando a história deste parágrafo. Este aqui sou eu, quando tinha menos cabelos brancos. Eu era presidente da FENACONTAS, a Federação dos Sindicatos dos Servidores dos Tribunais de Contas. Este aqui é Leonardo Rolim, que é o assessor na época ele era o secretário de Previdência do Ministério da Previdência, e ele era E ele hoje foi o grande condutor da reforma da Previdência. Né? Ele é secretário de Previdência do Ministério da Economia, já que o Ministério da Previdência se encerrou. Aqui é Diogo Ringenberg, na época presidente da Associação do Ministério Público de Contas. Aqui é o deputado federal Paulo Rubem, um deputado pernambucano, muito ligado à questão dos regimes próprios, que organizou uma audiência pública. Tem uma pessoa que não está nessa foto, mas está aqui nessa plateia. Cadê ele? Eu vou botar o laser em cima dele. Cadê ele? Carlos Frederico. Cadê você, Carlos? Acho que deu uma saidinha. Ele estava aqui agora há pouco. Carlos Frederico é o presidente do sindicato de vocês, e ele estava do sindicato daqui de Minas, e ele estava nessa sessão. O que é que aconteceu? Naquela época, houve uma assembleia de especialistas em Pernambuco e elaborou um anteprojeto de lei dos regimes próprios. Apresentou para a FENACONTAS e a nossa federação entendeu que deveria haver uma PEC. E escreveu esse parágrafo e propôs a Leonardo Rolim. E por uma coincidência do destino, Leonardo Rolim assume essa gestão e incorpora. Tem coisas aí que a gente não escreveu, mas eles detalharam mais. Não é? E a gente apresentou também uma proposta de LRF da Previdência, como eu gosto de falar. Então, essa audiência pública foi o ponto de partida para essa discussão de uma LRF da Previdência ou de uma gestão previdenciária responsável. O que é que essa proposta contemplava? Primeiro, a criação de um Sistema Nacional de Controle dos Regimes Próprios. Para ser bem direto, eu me inspirei no modelo do meio ambiente.
O meio ambiente tem um Sistema Nacional de Controle das Políticas Ambientais. E a ideia é que existisse isso nos regimes próprios. A criação de um Sistema Nacional de Informações, em que a gente pudesse comparar os dados dos vários regimes próprios de previdência. A demarcação do equilíbrio atuarial, da sustentabilidade e, olha, impacto atuarial positivo e negativo. Esses dois termos, a gente vai dar uma atenção grande daqui a pouco. E responsabilização, tipificações, tá? Tipos penais. Agora, nesse contexto, e ainda no sentido de... o objetivo dessa palestra é provocar, é apresentar um caminho e estimular vocês a refletir. Eu queria falar sobre o novo papel da auditoria previdenciária. E aqui reafirmo, a auditoria previdenciária, entenda-se, o controle externo, o controle interno e o gestor que se antecipa aos controles internos e externos. Tá? Que novo papel é esse? E aí eu quero fazer uma autocrítica. Nós precisamos ir além do controle da legalidade. Dizendo de outra forma e usando um clichê, nós da auditoria precisamos sair da zona de conforto. Porque é muito bom você pegar norma tal, controle individualizado das contribuições, olhar se há o controle. Mas eu já vi muito regime próprio que cumpre rigorosamente as regras legais, mas o sistema é insustentável. E a cada ano, a crise desse sistema se aumenta. Né? Ele aumenta a cada ano. Os indicadores ficam piores. Cumpre a lei com perfeição. Os relatórios de auditoria não apontam irregularidade alguma, mas o sistema vai explodindo a cada dia. Né? Então, a gente precisa, o mero controle da legalidade, ele não, na minha opinião, ele não contempla, ele não atinge nossos objetivos. Eu vou fazer aqui um comercial, pedir licença. O meu livro, Auditoria Previdenciária de Sustentabilidade Atuarial, foi resultado dessa minha inquietação, de vários anos fazendo auditoria. Eu lancei há 5 anos, e que propunha um novo método de auditoria, que eu vou propor agora para vocês, a partir de outros critérios para além da atualidade. Quem aqui não é atuário, não se assuste. Eu sou advogado, eu sou de humanas. Tá? Advogado só sabe fazer um cálculo. Qual é? O dos honorários. Uma causa de 300 mil reais. Quanto é 20% de 300 mil reais? É 290 mil reais. Noves fora a brincadeira, na verdade, eu sou péssimo em matemática. Eu sou péssimo em exatas. Quando eu fiz o vestibular para Direito, eu pensei, nunca mais eu vou pensar nisso. Então, aquelas pessoas que têm trava, não se assustem com o termo atuarial. Não se assustem com esse tema agora, porque a gente vai ver que é muito mais prático. E esse livro está na sua 2ª edição. No dia 28, eu corri para tentar ter essa edição aqui hoje, mas não consegui. Mas ele já está em pré-lançamento na internet. Se vocês colocarem esse nome e colocarem o meu nome, podem adquiri-lo, né, pela internet. Essa 2ª edição tem o prefácio do conselheiro Sérgio Leão, do TCM do Pará, que está implantando essa metodologia radicalmente. E tem a participação também da contadora Vanessa Sodré, do TCM do Pará também, que reforçou esse trabalho.
E esse livro é mais um guia prático, é mais um manual, é um método de auditoria que eu proponho. E o que é que eu venho trazer aqui e por que é que eu fiz esse livro? Eu tentei estruturar aquilo que eu estava praticando no TCE de Pernambuco. E eu disse, não, está na hora, essa minha ideia, ela precisa ser compartilhada para que as pessoas aperfeiçoem. E eu fiquei até muito feliz que uma companheira do TCE do Rio Grande do Sul, atuária, elogiou o livro. Então eu disse, bom, se eu sou ruim de exatas, consegui fazer um livro para ser reconhecido por uma atuária, é porque foi útil. Mas o meu método para entender as coisas é muito simples. Eu procuro simplificar ao máximo para que uma pessoa, até uma pessoa como eu, seja capaz de entender. Então, qual é o papel da avaliação atuarial? Quem aqui é gestor previdenciário? Vamos, confessa, levanta a mão. Confessa. Ok. Quem é auditor? Vamos lá, confesse. Ok. Olha, o que é uma avaliação atuarial? Primeiro eu vou dizer o que não é. A avaliação atuarial não é aquele documento cheio de folha, aquele documento grosso, cheio de número, que todo ano você contrata para o atuário, para guardar na gaveta e o atuário preencher o DRAA para o Ministério da Previdência. Não é isso. Apesar de que esses meus 20 anos de regime próprio apontam que é o que se pratica no nosso Brasil hoje. E o que é? O que é uma avaliação atuarial? Pessoal, a avaliação atuarial nada mais é do que um planejamento estratégico. Aí veio para o nosso campo. Acredito que praticamente todas as pessoas aqui já tiveram contato com algum planejamento estratégico. O corpo técnico do TCE deve respirar planejamento estratégico todo dia. As metas, os objetivos do Tribunal de Contas de Minas. E os gestores, se não fazem isso no seu regime próprio, certamente fazem parte de um planejamento estratégico da prefeitura ou do Estado. Não é? A gente respira planejamento. Planejamento estratégico é um planejamento de uma gestão para atingir determinados objetivos, não é isso? Ele parte de um diagnóstico da realidade. A partir desse diagnóstico, ele traça uma estratégia, estabelece metas e estabelece resultados. A única diferença é que a avaliação atuarial faz isso aqui com dinheiro, com receitas e despesas previdenciárias. Mas é um planejamento estratégico. Eu trago para vocês aqui um campo chamado, que tem na avaliação atuarial, chamado projeção atuarial. Quem é de humanas, não corra, lembre, eu estou aqui explicando, é fácil. Um advogado está fazendo isso. O que é essa projeção atuarial? Vamos por partes, devagarzinho. Aqui você tem os exercícios, ano a ano, as receitas, as despesas, o resultado e o saldo. Isso aqui foi retirado de uma avaliação atuarial de um regime próprio no país, tá? Baseado em fatos reais. Essa receita, veja, o atuário, ele projeta, em 2019, nós vamos ter 20 milhões de receita. Em 2019, nós vamos ter 13 milhões de despesa. Isso vai gerar um saldo de 7, e considerando
os 43 que eu tinha quando, na virada de 18 para 19, nós vamos ter um saldo de 51. Essa é a projeção atuarial, esse é o planejamento estratégico financeiro do regime próprio. E qual é o objetivo desse planejamento? O equilíbrio atuarial. Eu coloquei aqui apenas 5 exercícios, precisamente 4, porque 2018 foi só para registrar o saldo. Mas essa projeção é para muito tempo. E claro que se eu colocasse ela aqui, toda numa tela, vocês não iam conseguir ler nada. E também eu não vou ficar enchendo tela, eu vou para o final da projeção, 2094, em que a gente vai ter também receita, despesa, saldo, aliás, resultado e saldo. Ok? Esta é a projeção atuarial. Ah, Ricardo, mas é impossível um atuário fazer um cálculo hoje e acertar quanto vai ser a receita e a despesa em 2090. Concordo. Mas essa metodologia era necessária e foi a falta dela que nos impediu, na década de 70, a resolver o problema previdenciário quando a luz vermelha se acendeu. A crise da Previdência não surgiu em 98, nem agora, foi em 70. Só que aí o monstro crescia e a gente nem percebia porque não tinha essa projeção. A projeção não precisa acertar aqui. Aqui ela dá uma tendência. Olha, se continuar assim, a tendência é essa. Ela precisa acertar aqui. Aqui é que ela precisa ser realista. Por quê? Porque a cada ano faz uma nova. E vai ajustando as diferenças. E a cada ano, de forma que você precisa ser preciso nos primeiros anos e lançar tendências para os próximos anos. Pois bem, eu defendo a Auditoria Previdenciária de Sustentabilidade Atuarial, defende que a primeira avaliação é a estratégia. Um planejamento estratégico precisa de estratégia. E numa avaliação atuarial, deve existir uma estratégia. O que eu estou querendo dizer, querido gestor, querido controlador e demais profissionais e estudantes aqui presentes, é que quando você abre uma avaliação atuarial, ali tem uma estratégia. E eu já antecipei aqui, não é uma opinião minha, isso está na Constituição. A estratégia é realizar o equilíbrio financeiro e atuarial. Logo, quando você abre uma avaliação atuarial, você precisa responder às seguintes perguntas. O planejamento de receitas e despesas daquela projeção visa ao equilíbrio atuarial, sim ou não? Se não, temos um problema e até uma irregularidade. Segunda pergunta. Diante daquele planejamento, as medidas tomadas visam ao equilíbrio financeiro e atuarial, as medidas da gestão, não é? Por exemplo, vou pedir licença para falar de um caso, um caso de 5 anos, que aconteceu aqui no Estado. Quando você tem uma estratégia de segregação de massas, com um fundo financeiro, com a despesa, o déficit atuarial isolado, e um fundo sustentável, que aponta que daqui a tantas décadas, você vai fazer uma transição de um modelo deficitário para um modelo superavitário. E, de repente, chega o governo e, por lei, junta esses fundos. Reduz a despesa, praticamente zera a despesa do erário com aposentadorias no curto prazo.
Mas ao acabar com a poupança do fundo previdenciário capitalizado, potencializa e aumenta o déficit atuarial. Essa estratégia caminha, visa ao equilíbrio atuarial ou é o contrário? Ou aprofunda o desequilíbrio atuarial? Lembrando, equilíbrio financeiro no exercício financeiro. Equilíbrio atuarial ao longo da projeção atuarial. O que eu quero dizer é que toda conduta, toda medida da administração pública que viola ou que distancia o regime próprio do equilíbrio atuarial é inconstitucional. Está morta na sua origem, porque viola a Constituição. Olha, vamos voltar aqui e vamos ver essa projeção. Nessa projeção, nos primeiros anos, nós temos superávit. Temos uma poupança previdenciária crescendo, ó, de 43 para 65. Mas essa avaliação atuarial aponta essa projeção, que nos últimos anos vai faltar dinheiro. Isso quer dizer que o fundo está deficitário. Se a gente pudesse aqui olhar toda a projeção, a gente seria capaz de identificar em qual exercício o dinheiro vai se acabar, a poupança vai se acabar. Esse saldo aqui, que era positivo, se torna negativo. Logo, se eu abro uma avaliação assim, eu, gestor, eu, controlador, interno ou externo, a primeira pergunta que eu tenho que fazer ao me deparar com a questão dessa é: qual a proposta, qual a medida que será tomada para enfrentar este momento? Qual a estratégia do regime próprio para enfrentar esse momento? É por isso que eu estou dizendo, a avaliação atuarial não é só um documento para mandar para o Ministério da Previdência e guardar na gaveta. É um instrumento de gestão, porque várias informações estão dadas aqui e, consequentemente, o gestor deve lê-las e definir estratégias preventivas ou corretivas. Vamos avançar, né? Porque, como dizemos lá em Pernambuco, eu falo mais que o homem da cobra. Aliás, eu estava lembrando agora, tem um amigo meu que é músico e encontrou uma amiga mineira em Brasília e do encontro saiu a música, porque a amiga teria dito para ela: uai, o que é oxente? Aí ele respondeu: oxente, o que é uai? Né? Vamos lá, vamos trabalhar. A avaliação atuarial, também analisando a avaliação atuarial, nós podemos verificar tendências. O que é que eu estou chamando de tendências? É o movimento do regime próprio. É para onde vai o regime próprio. Imagine, você pegou duas avaliações atuariais. Ah, deixa eu fazer um... Não, esse comentário eu faço depois. Imagine que você pegou dois regimes próprios. Eles são semelhantes. Número de servidores, perfil demográfico, tudo. Imagina que o município A tem um déficit atuarial de 250 milhões. E o município B de 100 milhões. A pergunta é: qual é o pior? Aí é que é a hora da gente olhar a tendência. Quem está administrando melhor ou pior o regime próprio? Veja, vocês sabem aquela brincadeira que se faz com um bloco, que faz um desenho, e aí quando você solta o bloco assim,
aí o desenho vai se movendo. Uma brincadeira que se faz com desenho animado, né? Se você olhar foto por foto, o desenho está parado. Mas aí, cada página você vai fazendo um movimento, de forma que quando solta, o boneco faz assim, o boneco é capaz de andar. Imagine que aquele que tem um déficit atuarial de 250 milhões, tinha, 2 anos atrás, um déficit de 500. E imagine que aquele que tinha um déficit atuarial de 100 milhões, há 2 anos, tinha um déficit de 2. Agora mudou a situação, não é isso? Por isso que é importante a comparação de tendências e a comparação de indicadores. O município A tem um déficit grande, mas houve uma política, estou pressupondo que as avaliações atuariais são verdadeiras, não tem fraudes, nem enganação. Mas houve uma política para reduzir. Enquanto no município B, houve uma explosão do déficit, o sistema estava bem e o déficit explodiu. O que é que aconteceu? Às vezes é aquele fundo previdenciário que o prefeito resolveu parar de repassar e o dinheiro que tinha acumulado foi todo torrado para pagar os benefícios no presente, por exemplo. Né? E esse é o impacto. Desempenho. Vamos falar de desempenho agora. A gente viu tendências. Né? Desempenho. Caso 1. Você agora vai, mais uma vez, você vai pegar várias avaliações atuariais. Em 2016, você pegou a avaliação atuarial e ele projetou que no final do ano, aqui, ó, nessa projeção aqui, no final do ano, teria uma poupança de 86 milhões. Aí, no final de 2016, foi 85. Você olhou a do ano seguinte, projetava 100, e foi 102 milhões. Em 2018, 130, e foi 129. E em 2019, 155, e vamos imaginar que o ano terminou e atingiu 157. Quando você avalia isso, e por incrível que pareça, eu conheço casos assim, e eu espero que aqui existam vários, você vê que há um desempenho do regime próprio no sentido de atingir as metas traçadas no longo prazo. Isso vai significar que o regime próprio está cumprindo aquilo que foi elaborado no planejamento estratégico. Agora, imagine esse outro caso, e infelizmente é o que eu mais vejo em Pernambuco. Nós temos 150 regimes próprios de um universo de 184 municípios, que a gente tem esse cenário. Projetou 86, terminou o ano com 63. Projetou 100, 71, 130, 73, 155, 75. Ou seja, a cada ano o regime próprio descumpre as metas traçadas. Geralmente, por que ele não consegue poupar? Pode ser má gestão do capital acumulado? Pode. Mas pode ser a administração que não repassa recursos. Pode ser, enfim, né? Vários fatores. Excesso de aposentadoria por invalidez, excesso de auxílio-doença e vários outros aspectos. Como é teu nome? Teu nome? Gabriela avisou aqui que eu só tenho mais 8 horas para terminar a minha exposição. Bom, e resultados? Vamos falar dos resultados? Naquele quadro, aquele que eu apresentei primeiro, da projeção atuarial, nós vimos que o município projetou uma receita anual de 20 milhões. Veja, eu queria agora chamar a atenção dos gestores previdenciários. Gestor, não estou falando só o presidente não, tá? Eu estou falando quem presta consultoria,
Eu estou falando o assessor técnico. Vamos voltar, vamos para aqui. Ops. Exagerei aqui. Ó. Amigo. Eu fechei, foi tudo. Meu Deus. Corre. Corre. Só devo ter uns 4 minutos, talvez 3. Corre. Aqui. Está vendo essa receita, essa despesa e esse saldo? Você, gestor previdenciário, você que atua e pessoal do Tribunal de Contas que esteja fazendo auditoria de acompanhamento em tempo real. Imagina que você está em março do ano. É possível já começar a auditoria, não precisa terminar o ano para você saber se arrecadou isso, se teve essa despesa e se vai atingir essa poupança. A melhor coisa no planejamento estratégico não é avaliar se atingiu ou não o resultado. É monitorar para, acompanhando os resultados, atingir, evitar, corrigir coisas. Vamos para aquele ponto. Pois bem, a projeção é de 20 milhões. Aí você pegou e olhou os 2 primeiros meses e viu que o regime próprio arrecadou só 500 mil. Está acontecendo algo errado aí. Quais os problemas que podem acontecer? É hora de se antecipar, verificar os problemas para poder atingir aquele resultado que foi projetado pelo atuário. Isso vale na receita, isso vale na despesa e também no saldo. Ele projetou 51 milhões, mas ele só tem 40. Será que ao final do ano ele chega nos 51? Mais uma vez, a avaliação atuarial é instrumento de gestão. Não é só um papel para mandar para o Ministério da Previdência. E é um instrumento de controle, que nada mais é do que verificar o que a gestão não fez. Pois bem, se eu arrecadei menos do que planejei, se eu tive uma despesa maior do que a que eu planejei, se eu atingi um saldo no final do ano menor do que eu planejei, no final eu tenho impacto atuarial negativo. Isso quer dizer que várias questões, como não recolhimento das contribuições, fragilidade no controle das contribuições, com erro de recolhimento, má aplicação dos recursos, fragilidade no controle de fraudes, principalmente de auxílio-doença e invalidez, e outros aspectos podem gerar impacto atuarial negativo. O que é impacto atuarial negativo? É aumentar o déficit atuarial onde o regime já seja deficitário, onde o fundo já seja deficitário. Chegamos ao final, consegui. Minha mensagem. Em resumo, o parágrafo 22 do artigo 40 tem um grande potencial de valorizar a gestão e a auditoria previdenciária. Sabe por quê? Se você tem uma gestão previdenciária, uma auditoria frouxa, você pode colocar um gestor que não seja muito profissional. Claro, o controle é frágil. Agora, se você tem uma auditoria forte, o prefeito ou o governador vai ter que colocar gente boa lá, porque senão ele vai ter problema. Então, os bons profissionais da Previdência serão valorizados. A tendência é que sejam valorizados. E para nós, do controle interno ou do controle externo, surgem novos métodos e novas possibilidades que podem cumprir um papel muito importante. A metodologia que eu proponho
ela tanto serve ao controle interno e ao controle externo, e tenta superar a questão da legalidade. E, por fim, o objetivo é valorizar a avaliação atuarial como um instrumento de gestão, trabalhando a estratégia, as tendências, o desempenho e os resultados. Este material fica aqui à vossa disposição. Quero adiantar que, junto com o Carlos Frederico e com o Antônio, a gente estava conversando ali, e a ideia é, no próximo ano, trazer mais debates, mais cursos e mais informações sobre esse tema da auditoria previdenciária, e concluir dizendo que é um grande prazer estar aqui com vocês e desejar um dia bem rico de conhecimento e produção de ideias. Faremos agora o intervalo para o coffee break e retornaremos às 10h30 com a palestra Implantação da Previdência Complementar nos Municípios Mineiros.